Voltamos ao vivo com o plantão do jornalismo da Record TV. Nós interrompemos o programa Hora do Faro, que volta na semana que vem, para atualizar você com as informações sobre as invasões dos prédios dos três poderes em Brasília. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal foram alvo de depredação na tarde de hoje, ao longo de quase 4 horas. A invasão do Congresso ocorreu pouco antes das 3 da tarde por manifestantes que entraram em confronto com a polícia. Foi o primeiro dos 3 edifícios da esplanada a ser invadido. Da Praça dos Três Poderes. Portanto, num episódio inédito, os manifestantes subiram a rampa do Congresso, quebraram as vidraças do Salão Nobre e tiveram acesso imediato às instalações da Câmara. Nesse momento, você está vendo as imagens da invasão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso também jamais ocorreu na história do país. Uma invasão quase simultânea dos 3 poderes constituídos. Os invasores que entraram no Supremo arrancaram cadeiras, arrancaram o brasão da República, levaram para o lado de fora, mas o Supremo foi o primeiro poder a retomar o controle da situação. Essas imagens já são do Congresso Nacional, Salão Nobre, vidraças estilhaçadas. Muitas pessoas invadiram, tendo acesso, portanto, à Câmara e também ao Senado. Já temos notícia de que dezenas de pessoas saíram presas, tanto do Congresso quanto do Palácio do Planalto. Presas, algemadas, conduzidas para 3 ônibus da Polícia Militar do Distrito Federal, numa situação jamais vista em Brasília desde a redemocratização. Portanto, agora imagens da entrada de centenas de pessoas pelo Salão Negro do Congresso Nacional. Você vê num dia de domingo, isso começou a ocorrer no início da tarde, depois das 2h30, uma manifestação que vinha sendo convocada há vários dias por meio de redes sociais, por meio de aplicativos de mensagens, era conhecida, era pública. No entanto, a esplanada dos ministérios permaneceu aberta. Essas imagens já são do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Houve até uma situação de incêndio. Tocaram fogo na liderança do PT na Câmara, que fica logo abaixo desse andar, e até num trecho do tapete do Salão Verde. Nós temos o nosso colega que está ao vivo em Brasília, Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Fara, contigo as informações, o que é que você pode nos trazer de detalhes sobre a questão, por exemplo, da manifestação do Judiciário sobre o tema? Boa noite, Cristina Lemos, você que acompanha a Record TV. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, conhecida sempre por palavras tranquilas, palavras mais calmas, ela foi dura ao se referir aos manifestantes que invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes hoje aqui em Brasília. Diz Rosa Weber na nota, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia, em referência a esses atos que nós estamos mostrando. Continua Rosa Weber. Desde que o ato foi anunciado, mantive contato com as autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e também do governo do Distrito Federal. Os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte que acompanharam os episódios com imensa preocupação. O STF, segundo Rosa Weber, atuará para que os terroristas que participam desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído. A ministra Rosa Weber encerra a nota dizendo que a Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes ao Estado Democrático de Direito. Outros representantes de outros poderes, de outros tribunais do Poder Judiciário também se manifestaram. Além da ministra Rosa Weber, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Lélio Bentes Correia, que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e o ministro General de Exército Lúcio Mário de Barros Góes, presidente do Superior Tribunal Militar, todos condenando os atos registrados neste domingo aqui em Brasília, Cris. O senador eleito, general Hamilton Mourão, também se manifestou agora há pouco por uma rede social. Diz Mourão, abre aspas, o respeito e a ordem devem prevalecer em qualquer manifestação. Vandalismo e depredação não se coadunam com os valores da direita. Pelo contrário, são práticas de ideologia que nos contrapomos, sempre pela legalidade e por nossos princípios de valores, disse o senador general Hamilton Mourão.
O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, se pronunciou agora há pouco. Ele gravou um vídeo que foi distribuído pelas redes sociais e pelo GDF, o governo do Distrito Federal, condenando os atos, dizendo que esta ação dos manifestantes foi inaceitável e pediu desculpas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós lembramos que o governador do Distrito Federal demitiu, agora no final da tarde, o secretário de Segurança, o então secretário de Segurança, Anderson Torres, que inclusive teve um pedido de prisão feito por alguns líderes do governo à Procuradoria-Geral da República. Segundo a Polícia Militar, neste momento, pelo menos 150 pessoas estão detidas, foram detidas, colocadas em ônibus da Polícia Militar, conforme a Cris disse agora há pouco, e esse número atualizado, segundo a PM, já passa dos 150. Nesse momento, a Esplanada dos Ministérios ainda registra imagens de tensão, imagens de confronto entre a tropa de choque da Polícia Militar e também manifestantes que até agora continuam na Esplanada dos Ministérios. Nós tivemos a informação de que o plenário do Supremo, as dependências do Supremo Tribunal Federal foram esvaziadas, as forças de segurança conseguiram tirar esses manifestantes do Supremo, mas parte deles continua ainda ocupando tanto o Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo, quanto o Congresso Nacional, onde fica o Senado e a Câmara dos Deputados. Vários integrantes do governo lançaram nota publicando, repudiando, e a gente volta com você, Cris. Muito obrigada, Fara. Eu lembro a você que, neste momento, a segurança pública do Distrito Federal está sob intervenção federal. Você vê agora imagens inéditas. Essas imagens, no momento, são do Palácio Planalto, tomado por fumaça. Isso é um corredor interno, uma área restrita de segurança máxima. Isso é a antessala do gabinete presidencial. Gabinete presidencial que foi invadido na tarde de hoje por manifestantes que pediam intervenção federal e a prisão do presidente Lula. Eu informava há pouco que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal foi exonerado pelo governador Ibanez Rocha e o presidente Lula baixou um decreto determinando a intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Já está no comando da Segurança Pública do Distrito Federal o secretário executivo do Ministério da Justiça, braço direito do ministro Flávio Dino, o secretário Capelli. Neste momento, ele já é o interventor e responderá exclusivamente ao presidente da República. Portanto, o governador Ibanez Rocha não tem mais o comando da segurança pública. Neste momento, sim, você vê imagens exclusivas do estado que ficou o interior do Poder Judiciário, da mais alta cúpula da Justiça brasileira, isto é, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Totalmente destruído, papéis espalhados pelo chão, vidraças quebradas, poltronas arrancadas. Foi realmente uma grande depredação ocorrida na sede do Poder Judiciário. Nós tivemos há pouco conhecimento de uma nota assinada pelos 5 tribunais superiores do país: STF, STJ, Tribunal Superior Militar, Tribunal Eleitoral e Tribunal do Trabalho, com repúdio duríssimo, cabal, assegurando a garantia da lei e a punição dos responsáveis, além da defesa do Estado Democrático de Direito. Vamos voltar a Brasília com Fara Monteiro. Ainda me ouve, Fara? Temos o Fara? Bom, enquanto a gente ajusta a sinalização, eu volto a informar a você de que na tarde de hoje ocorreu uma depredação simultânea dos 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, num ato que estava previsto, agendado, tornou-se público, porém não houve iniciativa forte, clara de prevenção, que seria a mais imediata, o fechamento da Esplanada dos Ministérios. A ausência de medidas nesse sentido acabou provocando uma depredação inédita. Essas imagens circulam o mundo hoje. O governo brasileiro recebeu o apoio de diversos chefes de Estado. Alguns deles estiveram nestes mesmos espaços há apenas uma semana atrás para presenciar e comparecer à posse do presidente Lula. Entre estes países estão Estados Unidos, Espanha, França,
Colômbia, Argentina e Chile. Vários desses chefes de Estado percorreram as dependências do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Itamaraty. Itamaraty não chegou a ser afetado pelas depredações de hoje. Essas imagens exclusivas do jornalismo da Record TV. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Você fica nesse momento com a nossa equipe do Domingo Espetacular.